Olá pessoal, bom, nessa aula a gente vai começar a aprender a construção da tabela verdade, que vai ser imprescindível aí para você conseguir resolver então uma expressão, tá? De acordo com as proposições que nós estamos vendo, tudo bem? Vamos ao quadro. Então tabela verdade, tá? Pode passar. Vamos ver como é que a gente vai construir, que é aquela parte da conclusão que eu disse, que você tem lá, por exemplo, a premissa, você tem também a parte da conclusão. Então, aonde eu vou classificar se uma afirmação, se ela é verdadeira ou falsa. Então, onde a gente vai concluir, tá? Bom, olhando aqui na parte do lado esquerdo, ou, aliás, do lado direito, você tem aqui a proposição P. Tá? Bom, como eu não sei o que vai vir aqui, ou seja, eu não conheço a afirmação que eu vou colocar ali. E a partir do momento que eu conhecer, ou seja, a premissa, a frase, a afirmação que está vinculada à proposição P, aí então eu vou poder classificar essa afirmação em verdadeira ou então falsa. Tá? Então você tem aqui o lado, tá, de cima, onde a proposição pode ser verdadeira, e o lado de baixo aqui, onde a proposição pode ser falsa. Vamos pegar aqui em cima primeiro. Quando a minha proposição P for verdadeira, eu vou fazer o quê? Uma junção com o resultado lógico da proposição Q, certo? Onde a conclusão dessa premissa também pode ser verdadeira ou falsa, certo? Do lado de baixo a mesma coisa. Quando a proposição P retornar em um valor lógico falsa, ou seja, quando eu concluir que essa premissa, que essa afirmação está errada, ou seja, é uma falsidade, é como nós dizemos, eu também tenho que observar a proposição Q, tá? Que também vai poder ser aqui verdadeira ou falsa quando a proposição P for falsa. Lá de cima eu tenho que a proposição Q pode ser verdadeira ou falsa quando a proposição P for verdadeira. Tá? Então como é que eu construo a tabela verdade? Do lado esquerdo aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, a proposição P. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E aqui eu tenho o Q? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Observe comigo o seguinte, eu tenho duas proposições somente, P e Q. E qual é o tipo máximo de combinação que eu tenho? No máximo, 4. Então eu posso ter aqui a combinação verdadeiro, verdadeiro, que é essa parte de cima, olha só, verdadeiro e verdadeiro. Eu posso ter verdadeiro e falso, ó, verdadeiro e falso. Agora do lado do falso, ó, eu posso ter a proposição P aqui, falso e verdadeiro, ou então falso e falso, que é o último aqui, ó. Tá? Então aqui eu fecho o quê? Nas possibilidades, né, no máximo de combinações possíveis que eu tenho entre duas proposições ali. Tá? Então só você fazer um cálculo simples que você chega nesse resultado. Pode ir adiante? Então vamos lá, uma por uma então, negação. Olha só, não P tem o valor lógico oposto de P. Notação, né? Lê-se não P. Isso que tudo você já aprendeu. Então olha lá do lado como é que fica. Ó. Eu tenho aqui a proposição P, certo? Proposição P eu tenho somente dois valores possíveis, valor verdadeiro e valor falso. Como é que eu vou resolver então o não P? Olha só, é o oposto, valor lógico é o oposto de P. O que eu tenho que fazer aqui do lado então? Negar. Aonde é verdadeiro, eu vou colocar falso. E aonde é falso, eu vou colocar verdadeiro. Tá aí feito a tabela verdade do meu conectivo de negação. Tá? Esse é o mais simples. Vamos para o próximo. Aliás, o próximo não. Tem um exemplo aqui primeiro para nós falarmos aqui da negação. Tá? Vamos lá. Então são premissas. Olha só. Montevidéu é a capital da Espanha. Certo? Então isso aqui é uma informação falsa. Certo? Falsa. Uma informação falsa. Porque nós sabemos que a capital da Espanha não é Montevidéu. Uma informação falsa. Então eu tenho aqui o não de P. Certo? Pode ir para o próximo ali, ó. E mais uma ali, ó. Olha só. As baleias são peixes. Também é uma informação falsa, né? Baleia não é peixe, baleia é mamífero, não é isso? Então as baleias também não são peixes, tá? É o não de que. Correto? Vamos para o próximo. Isso, mais um ali, ó. E agora apareceu outra proposição ali, a proposição R. Beleza? A metade de 12 é 6. Então, essa afirmação é verdadeira. Olha só, a conclusão dela é verdadeira. Mas vamos resolver ali, ó. Não de P. O não de P seria o quê? Seria a falsidade. Tá aqui, ó. Não de Q seria a falsidade também. O não de R seria a verdade.
Tá ok? Vamos para o próximo. Beleza, agora chegamos então na conjunção, que é o nosso Ezinho lá. Pode passar. Olha só, o valor lógico é a verdade V quando as proposições P e Q são ambas verdadeiras e a falsidade F nos demais casos, tá? Então, só de você ler essa frase aqui, já vai ajudar você a resolver o resultado. Quem é o resultado? É a coluna que está faltando aqui para a gente preencher, ó, é essa coluna aqui, ó, certo? Essas duas colunas eu fiz com você no primeiro slide quando a gente começou a falar sobre a tabela verdade, ó, que é o P e o Q, tá vendo aqui, ó? Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e aqui você intercala, olha só, V, F, V, F. E forma ali então as 4 combinações possíveis quando nós temos duas proposições. Quando eu tiver 3, vão ser 8, tá? E isso aí vai aumentando à medida que você vá colocando então mais proposições aí, né? Dentro da expressão que você está querendo montar, tudo bem? Vamos prestar atenção de novo no que nós lemos aqui, ó. Valor lógico é a verdade V quando, olha só, quando que vai dar verdadeiro então? Quando as proposições P e Q, ou seja, as duas, são ambas verdadeiras. Então, olhando na minha tabela do lado ali, ó, onde e somente onde são ambas verdadeiras? Somente aqui na primeira aqui, ó. Então aqui vai dar verdadeiro. E olha só o que diz depois, ó. E a falsidade, ou seja, o F, nos demais casos. Então, aonde não é duas verdadeiras, vai dar falso. Essa é a tabela verdade quando eu estou utilizando o conectivo E, que é a minha conjunção. Então, professor, e se eu tivesse 3 ou então 4, 5 proposições? Só vai dar verdadeiro quando todas forem. Se uma for falso, já é o suficiente para você ter aqui um resultado que é uma falsidade. Tá? Ou seja, o contrário do verdadeiro. O exemplo aí, ó. André é músico, Lúcia estuda poesia. Então, P e Q. Beleza, verdadeiro. Tá? O próximo. Picasso foi um grande artista. Van Gogh foi piloto de moto. Falso, né? Então, ali, ó, R, E, S. Só que aqui, uma deu falso. Então, aqui eu já sei que o resultado é falso. É verdadeiro aqui em cima por quê? Porque os dois foram verdadeiros. E aí temos, para finalizar aqui, a disjunção, certo? Disjunção, que seria o nosso OU, inversamente proporcional ao E. Olha lá. Valor lógico é a verdade V quando ao menos uma das proposições P e Q é verdadeira. Então, o que nós acabamos de ler? Quando um for verdadeiro, vai ser o quê? O que nós lemos aqui? É a verdade V. Quando pelo menos uma. Então, aqui, ó, tem pelo menos uma nessa linha aqui? Tem. Então, verdadeiro. E aqui, tem pelo menos uma? Também tem. A primeira ali, ó, verdadeiro. A terceira, tem pelo menos uma? Tem. A segunda, verdadeiro. E aí, o restante, ó. E a falsidade F quando as proposições P e Q são ambas falsas. E é o caso da última aqui, ó. Ambas falsas vai ser falso. Vamos ver o exemplo aqui. Olha lá. Hoje é quarta-feira. Hoje tem futebol na televisão. Verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro. Eliane nasceu na Bahia. Felipe Massa é um piloto da Williams. Então, falso e falso, certo? Nesse caso aqui, daria falsidade, porque eu estou utilizando o conectivo OU. Muito bem? Bom, então chegamos no final de mais essa videoaula, tá? Espero você na próxima. Até mais.